Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 60 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de outubro de 2018. E hoje vamos trazer-lhe a entrevista prometida com a doutora Sofia Vala, em função dos ecos de uma das sessões das quartas na Ordem, em que foi abordado o tema o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas, e a nossa convidada é a doutora Sofia Vala. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Umbi Umbi, na voz de Valdemar Bastos. Umbi Umbi Angue, yelela, yelela, twende. Umbi Umbi Angue, yelela, yelela, twende. Kakele, kachimbamba, ozala, posi. Kakele, kachimbamba, ozala, posi. Biange, yelela, yelela, twende. Biange, yelela, yelela, twende. Kakele, katimbamba, ozala, posi. Kakele, katimbamba, ozala, posi. Vakwe neva yelela, 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 twende. Vakwe neva yelela, 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 twende. Kakele katimbamba, ozala, posi. Kakele katimbamba, ozala, posi. Umbi Ange, yelela, yelela, twende. Umbi Ange, yelela, yelela, twende. Kakele katimbamba, ozala, posi. Kakele katimbamba, ozala, posi. Kakele katimbamba, ozala, posi. Vakwe neva yelela, 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 twende. Vakwe neva yelela,
yelela twende kakele katimbamba onsala posi kakele katimbamba onsala posi. Meu mundo, levanta a voz. Coitado de Timbamba, que se arrasta no chão. Teus companheiros voam. Levanta a voo e vamos. Coitado de Timbamba, que se arrasta no chão. Meu umbigo, levanta a voo e vamos. Coitado de Timbamba, que se arrasta no chão. Teus companheiros voam. Levanta a voo. Coitado de Timbamba, que se arrasta no chão. Ouvíamos o tema Umbi Umbi, na voz de Valdemar Bastos. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Renovados votos de muito bom dia a todos os estimados ouvintes, tal como prometemos durante a última entrevista com a doutora Sofia Valle aqui no Contas na Hora. Hoje, finalmente, vamos falar sobre o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas. E a nossa convidada é a doutora Sofia Valle. O Contas na Hora e a sua ilustríssima convidada cumprem a promessa feita aos ouvintes. Por isso, temos aqui a doutora Sofia Valle. Muito bom dia e mais uma vez seja bem-vinda a Contas na Hora. Muito obrigada, Cristina. O prometido é devido. Nós tínhamos combinado as duas que viríamos falar sobre o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa, então cá estamos nós. Pois é, e caro ouvinte já sabe, hoje é aula. Do primeiro minuto ao último minuto, quando a doutora Sofia Valle está em estúdio no Contas na Hora, é aula personalizada e vamos aproveitar tudo que é para ficar devidamente esclarecido. Doutora Sofia Valle, pode, por favor, explicar qual o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas? Então, eu se calhar começava por explicar o que é que se entende por boa governação. E começava por dizer que essa corresponde à boa governação das empresas, corresponde a uma expressão inglesa que nós usamos muito, que é corporate governance. Então, isto consiste numa gestão bem feita, nos interesses da própria empresa e dos sócios dessa mesma empresa. Essa boa gestão é feita em primeira linha pelos administradores. E nós já falamos que a propósito das nossas empresas, as nossas empresas têm um equilíbrio, digamos assim, que assenta num triângulo, que é consubstanciado pelos seus três órgãos. Por um lado temos os sócios, que têm assento na Assembleia Geral, que são quem toma decisões estratégicas, designadamente eleger os administradores, eleger os membros do Conselho Fiscal e controlar a sua atividade. Depois temos a administração, que está encarregue de fazer tanto a gestão estratégica como a gestão corrente, e normalmente entre nós temos um Conselho de Administração único que pode eventualmente delegar poderes numa comissão executiva, e depois temos um terceiro órgão, que é o órgão de fiscalização, que pode ser um Conselho Fiscal, composto por 3 a 5 membros, ou pode ser um fiscal único, e este órgão é um órgão que tem por objetivo fazer a supervisão. Em que é que consiste esta supervisão? Em primeira linha será a supervisão da atividade desenvolvida pelos administradores, a supervisão da atividade de gestão. Quer dizer que quando os administradores estão a atuar no seu dia-a-dia, essa atuação deve ser acompanhada, deve ser supervisionada pelos membros do Conselho Fiscal. A razão de estarmos aqui a falar do Conselho Fiscal
tem a ver com o facto do Conselho Fiscal estar, se calhar, um bocadinho inoperante entre nós. Nós já tínhamos falado, eu e a Cristina, no último programa sobre isso, e constatamos que, de facto, o Conselho Fiscal tem sido sempre nomeado, mas não tem sido um órgão muito ativo. Então a questão que se coloca é exatamente essa. Se o Conselho Fiscal não desenvolver a sua atividade de um modo regular, não exercer as suas competências, o que nós temos é um Conselho de Administração que está a atuar sem nenhum tipo de supervisão. Até porque nas empresas que têm esta estrutura de que eu acabei de falar, isto corresponde às nossas sociedades anónimas e também às empresas públicas e de domínio público de grande dimensão, na verdade os acionistas são acionistas que não estão muito presentes. Não são como nas sociedades por cotas, em que, em regra, os sócios também são os gerentes, não é? Eles é que desempenham os dois papéis. Aqui não. Aqui nós temos pessoas que são administradores profissionais, que fazem da administração das empresas a sua profissão, e a verdade é que se o Conselho Fiscal não atuar, eles estão a andar sozinhos. Não há nenhum controle sobre o que fazem os administradores. Isto, obviamente, traz prejuízos para as empresas e muito diretamente para os sócios das empresas. E o papel dos auditores externos? Bem, o auditor externo... da boa governação. Exatamente. Portanto, enquanto o Conselho Fiscal tem por tarefa fazer um acompanhamento diário, semanal e um acompanhamento que nós, do ponto de vista científico, dizemos que o Conselho Fiscal faz uma fiscalização política, que não é política, mas será dos aspectos legais, não é? Que até é uma tarefa muito atribuída aos juristas, e faz a fiscalização das contas, portanto, do ponto de vista contabilístico. Por isso é que em todos os conselhos fiscais tem sempre um perito contabilista, que é quem faz a certificação das contas. Este papel há de ser complementado pela auditoria externa, que em vários casos é obrigatória para diversas empresas, designadamente para as empresas que fazem investimento estrangeiro e que pretendem repatriar os dividendos, para todas as empresas públicas, para as empresas que do ponto de vista fiscal são consideradas grandes contribuintes, portanto todas estas entidades estão sujeitas à auditoria externa, também as instituições financeiras, não nos podemos esquecer disso, mas o papel do auditor externo é um papel de fiscalização exclusivamente quanto a aspectos contabilísticos. Portanto, o auditor externo audita apenas a contabilidade, não faz o acompanhamento sistemático da atividade de gestão da empresa. Portanto, eu diria, quando comparado com o papel do Conselho Fiscal, o papel do auditor externo fica mais circunscrito. Só faz a fiscalização contabilística, não a tal fiscalização política que tem a ver com o cumprimento de vários aspectos legais. Doutora Sofia Val, quais são os desafios que se colocam à promoção da boa governação corporativa em Angola? É uma pergunta difícil, mas talvez começaria por sistematizar e por dizer o seguinte: nós, quando falamos de governação corporativa ou de corporate governance em geral, vamos identificando alguns conflitos de interesses, que são situações em que nós vemos que existe, de facto, algum desalinhamento entre os interesses de diferentes intervenientes nas empresas. Esses conflitos de interesses devemos tentar mitigá-los através de vários mecanismos, muitos deles são legais, por isso é que nós temos normas sobre governação corporativa, tanto ao nível da Lei das Sociedades Comerciais, como, por exemplo, ao nível das instituições financeiras. O Banco Nacional de Angola foi precursor nesta matéria e em 2013 lançou um conjunto de avisos que se destinam todos eles à promoção de regras e de boas práticas de boa governação corporativa. Então, que conflitos de interesse é que nós vamos identificando nas nossas empresas? Eu diria que eles são 6. Em primeiro lugar, vamos identificando conflitos entre os acionistas de referência e o Conselho de Administração. Nós vamos vendo que nas empresas em que existe um acionista de referência, este acionista tem tendência a interferir no dia-a-dia da gestão. Ou seja, é um acionista que indica quem são os administradores, que lhes dá mandato para gerir, mas que depois vai dando instruções de gestão concretas. Nomeia pessoas da sua conveniência. Nomeia, mas nomeia bem. Agora a questão é que as pessoas, os administradores que são nomeados, devem poder gerir a empresa com independência. Uma coisa é ser acionista, outra coisa é ser administrador. Se quiser ser acionista e administrador, então é. Não há nenhum problema nesse aspecto. Agora, não pode é ser acionista e sistematicamente estar a interferir na gestão corrente. E isto é uma questão que se coloca diversas vezes até a nível das empresas do Estado. O que é que acontece? O Estado, enquanto acionista, tem que perceber que nomeou os seus administradores e que são eles que têm de cumprir com as regras de gestão. E, portanto, depois tem de lhes apresentar contas. Para isto ser feito, uma das coisas que, inclusive,
inclusivamente nós temos e que se calhar temos de refletir e de pensar eventualmente em alterar, é que o Estado tem tarefas de superintendência, portanto aquilo que ele faz sobre a administração das empresas é uma tarefa de superintendência, o que significa que se ele quer que a gestão seja independente, se calhar não é superintendência que ele deve exercer sobre as empresas públicas, se calhar deve exercer uma tutela, e essa tutela será uma fiscalização a posteriori de como a gestão é feita, não uma intervenção tão direta que é aquilo que a superintendência exige. Este é um primeiro conflito. Depois, eu diria que temos um outro conflito que se verifica entre os membros do Conselho de Administração. Isto consiste no facto de nós termos conselhos de administração, por exemplo, com 5 membros, e de facto a figura única dentro daquele Conselho de Administração que tem poder de decisão real acaba por ser o PCA. E não é isto que se pretende. Se nós temos 5 administradores no Conselho de Administração, nós devemos ter 5 cabeças pensantes. E todas elas contribuem para o processo de tomada de decisão no seio do Conselho de Administração. Portanto, não faz sentido termos um PCA a decidir sozinho quando temos 4 administradores que de facto não mostram os seus pontos de vista. Não é a velha mania de que não conseguem contrariar quem os nomeou, quem é superior hierárquico? É um bocado a política do chefe, não é? Nós dizemos que o PCA é que é o chefe e é um bocado que o chefe diz é sim, é aquilo sim. que se segue. A verdade é que isto acaba por diminuir a capacidade de decisão das nossas empresas, porque nós temos várias pessoas no seio do Conselho de Administração e muitas delas sentem que não têm voz ativa. Portanto, isto também será um aspecto a contrariar. Aliás, nós entre nós até temos falado bastante na possibilidade de se incluírem no Conselho de Administração pessoas com outras valências, designadamente administradores independentes, que é uma das exigências que faz o BNA em relação aos bancos angolanos, que pelo menos tenham no seu Conselho de Administração um administrador independente, portanto, um administrador que não esteja próximo do ponto de vista dos interesses, do ponto de vista da ligação às pessoas. Uma figura neutra, no uma fim do figura dia. neutra, capaz de gerar consensos, capaz de gerar outro tipo de abordagens ao processo de tomada de decisão, e era importante que estas pessoas tivessem voz ativa dentro do Conselho de Administração. E passando aqui para o terceiro conflito de interesses que eu fui identificando ao longo dos anos, prende-se com este conflito que existe entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, que é um bocadinho aquele de que nos vamos ocupar também aqui hoje. O que é que acontece? O Conselho de Administração é nomeado, o Conselho Fiscal é nomeado, ambos são nomeados pelos sócios de uma determinada empresa, mas a verdade é que os sócios, aparentemente, quando nomeiam as pessoas para o Conselho de Administração, nomeiam pessoas que são, francamente, da sua confiança e a quem dão o seu voto de confiança. Portanto, os administradores sentem-se todos capazes de desempenhar bem as suas funções, e depois o Conselho Fiscal, por alguma razão, é nomeado pelas mesmas pessoas, mas não sente que tenha o mesmo tipo de poder. E isso não é verdade, porque do ponto de vista da Lei das Sociedades Comerciais, tanto o Conselho de Administração como o Conselho Fiscal têm poderes equivalentes, e o Conselho Fiscal deve supervisionar a administração. Tem de ser nomeado e tem de sentir que tem esse voto de confiança dos sócios para conseguir atuar. Agora, o que é que acontece muitas vezes? Temos os Conselhos Fiscais a pedirem informação ao Conselho de Administração sobre o que se vai passando, sobre as contas das empresas, sobre os negócios que vão sendo realizados, e o Conselho de Administração simplesmente não presta essa informação. E eventualmente o Conselho Fiscal também procura obter essa informação junto do diretor do gabinete jurídico, do diretor financeiro, e a verdade é que nenhum deles presta informação ao Conselho Fiscal. Portanto, o Conselho Fiscal sente-se perfeitamente inoperante. As pessoas são nomeadas, mas depois não conseguem trabalhar. Eu tenho inclusivamente situações, isto a propósito do curso de atualização da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas, em que debatemos muito isto. E alguns colegas, estando nomeados para Conselhos Fiscais de empresas públicas e privadas, dizem inclusivamente e demonstram o seu desalento, porque nem sequer lhes são dadas salas para eles poderem reunir. Nem sequer eles levam os seus computadores portáteis e pedem para ser ligados à internet da empresa, por exemplo, ou à rede interna, e estranhamente o informático nunca aparece, nunca consegue aparecer. Portanto, as pessoas até chegam para tentar desempenhar as suas funções, nunca conseguem, as condições não aparecem, pedem informações e as informações chegam com um mês de atraso.
Portanto, isto torna os conselhos fiscais inoperantes. Doutora Sofia, sobre quem recai a responsabilidade de nomear os membros do Conselho Fiscal das empresas públicas e privadas, à luz da legislação angolana, e que poderes são atribuídos aos membros do Conselho Fiscais das empresas, de uma maneira geral e em particular, quais destas atribuições estão relacionadas com a contabilidade e a auditoria? Então, quem é que nomeia os membros do Conselho Fiscal? A regra geral é que são os sócios que nomeiam, não é? Então, nas empresas privadas, será a Assembleia Geral dos Sócios. Nas empresas privadas e nas empresas de domínio público. Neste aspecto, elas seguem as regras da Lei das Sociedades Comerciais, portanto, os sócios reunidos em Assembleia Geral elegem os membros da administração e, do mesmo modo, elegem os membros do Conselho Fiscal. Em relação às empresas públicas, acaba por ser o Estado, que é o acionista único, ele deve indicar quem são os membros do Conselho Fiscal. Na prática, isto tem sido uma indicação que é feita pelo Ministério das Finanças. De acordo com a Lei de Bases do Setor Empresarial Público, é assim que tem sucedido. Do ponto de vista da indicação do auditor externo, quem nomeia o auditor externo, quem contrata o auditor externo, já não são os sócios, é o Conselho de Administração. E isto nós discutimos às quartas na ordem, porque se calhar este método pode não ser o melhor método, porque é o Conselho de Administração que contrata o auditor externo, dizendo-lhe, olha, anda aqui a auditar a minha atividade. Então isto, se calhar, esta forma de contratar o auditor externo pode suscitar algum tipo de conflito de interesses. Se calhar podíamos optar, e isto surgiu na sequência do debate que tivemos no às quartas na ordem, se calhar poderíamos pensar em que fosse o Conselho Fiscal a dar uma indicação de quem poderia ser o auditor externo, e o auditor externo poderia ser contratado pela Assembleia Geral dos Sócios, ou seja, serem os sócios a contratar o auditor externo e não o próprio Conselho de Administração, para não ficarmos naquela situação de eu vou contratar alguém para vir fiscalizar a minha atividade. E então isto já coloca aqui um bocadinho uma situação de conflito de Se quer independência a todos os níveis. Exatamente, pronto. Do ponto de vista dos poderes do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal tem poderes bastante amplos. Aliás, eu diria que eles não são simplesmente poderes, eles são um conjunto de poderes-deveres, ou seja, são poderes, porque o Conselho Fiscal pode inspecionar, supervisionar as atividades da administração, inclusivamente os próprios sócios, no âmbito do seu desempenho a nível societário, mas ao mesmo tempo são deveres, porque as pessoas que estão no Conselho Fiscal não se limitam a poder fazer aquilo que a lei lhes indica, elas são obrigadas a desempenhar essas funções no interesse da própria sociedade. Eu diria que, grosso modo, os poderes-deveres consistem, em primeiro lugar, na obtenção da informação relacionada com aquilo que é a sua atividade, com aquilo que são os negócios que vão sendo feitos pela administração, com aquilo que é a contabilidade e as contas da própria empresa e, do mesmo modo, um poder-dever de inspeção de como é que essas atividades vão sendo desenvolvidas. Conseguindo, assim, obter essa informação, o Conselho Fiscal deve avaliar se a informação que recolheu reflete boas práticas, portanto, está a cumprir com as obrigações legais que se impõem sobre a administração da empresa. Eventualmente, identificar irregularidades que existam, quer a nível da administração, das práticas da administração ou da própria Assembleia Geral. E, por último, se identificar irregularidades, não se pode ficar só pela identificação. Tem de ter algum tipo de reação perante essas irregularidades que são detectadas. E de que reação é que nós estamos a falar? Ou seja, o próprio Conselho Fiscal tem de ter um sistema para poder receber e tratar até eventuais denúncias que sejam feitas pelos funcionários das empresas quanto a irregularidades, a más práticas que vão sendo desenvolvidas pela administração. Então, o funcionário da empresa pode denunciar o Conselho de Administração ou o Conselho Fiscal? Um funcionário da empresa que veja algumas más práticas pode e deve denunciar essas más práticas junto do Conselho Fiscal, que é o órgão de supervisão. Aliás, nós temos a nível das empresas um órgão cuja função é exatamente essa, que desenvolve, eu acho, a tarefa mais ingrata de todas, que é a auditoria interna. A auditoria interna tem exatamente por função realizar inspeções e apurar onde é que se encontram irregularidades dentro do funcionamento da própria empresa. E nas empresas que têm separada esta função da auditoria interna, que são designadamente as empresas
empresas ligadas a instituições financeiras, que é o caso dos bancos, por exemplo, que têm esta função segregada. O que é que faz a auditoria interna? Faz uma avaliação sistemática de tudo aquilo que são os procedimentos internos das empresas, ver se os padrões legais e as regras legais estão a ser cumpridas e, não sendo, deverá reportar necessariamente, penso eu, em primeira linha também ao Conselho Fiscal, porque se a auditoria interna reporta apenas ao Conselho de Administração, pode dar-se o caso dos reportes ficarem sem efeito. Portanto, eu acho que a auditoria interna também deveria fazer esse reporte ao Conselho Fiscal. Agora, ao nível de como tornar isto operacional, Cristina, nós temos discutido estas questões em diferentes fóruns e os contabilistas, como têm assento no Conselho Fiscal e como são também os auditores externos, eles têm muita noção de como é a prática das nossas empresas. Uma das coisas que eles têm efetivamente dito é que isto tudo passará por criar, por exemplo, regulamentos internos dentro das empresas que permitam ao Conselho Fiscal obter informações de um modo sistemático, sem ter, e se me perdoa a expressão, de pedinchar informação. Porque o que os nossos colegas se queixam é isso, é que vão pedindo informação, não lhes dão informação, vão pedindo informação, não lhes dão informação. Então, na verdade, se cada empresa tivesse, e estamos a falar, como eu digo, de empresas de grande dimensão, por isso é que têm todos estes órgãos e as funções segregadas, se tivéssemos um regulamento interno que disciplinasse, por exemplo, todas as semanas o diretor financeiro há de apresentar mapas contabilísticos que permitam ao Conselho de Administração saber como é que a empresa se posiciona, há de haver um resumo semanal de tudo o que são os negócios da empresa, não é? De um modo sistemático. E então, se o diretor financeiro tem esta função e se ele manda por e-mail toda esta informação semanalmente ao Conselho de Administração, ele deverá, ato contínuo, reencaminhar também esta informação por e-mail ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal teria o acesso à informação na sua caixa de e-mail, consegue acompanhar a evolução dos negócios da empresa e, se tiver alguma dúvida, obviamente, contacta o diretor financeiro, o diretor do departamento jurídico, o diretor comercial, o diretor da auditoria interna, o diretor do departamento de gestão de riscos, eventualmente, se também existir, e a partir daí consegue obter informações. Mas é necessário que todos estes órgãos estejam articulados, senão não temos como controlar a atividade dos administradores das empresas. Pois é, a doutora falava aqui que o Conselho Fiscal nas empresas públicas são nomeadas pelo Ministro das Finanças. Este Conselho Fiscal não tem a responsabilidade de reportar também para o Sr. Ministro das Finanças? Este Conselho Fiscal, ele reporta ao acionista-Estado. Isto agora estamos num momento também em que foi criado recentemente o Instituto de Gestão de Participações do Estado. Ainda não sei exatamente se isto vai implicar que, do ponto de vista do acompanhamento da atividade das empresas públicas e das empresas de domínio público, portanto, das empresas em que o Estado tem participações sociais, digamos assim, se não será este Instituto a assumir algumas funções que tradicionalmente estavam ou nos ministros que tutelavam o setor da atividade, ou nos ministros das Finanças, ou no ministro que tutela o setor empresarial público. Mas a verdade, a regra é sempre esta: quem é nomeado por um acionista, no caso o acionista-Estado, vai ter sempre de reportar ao acionista. A lógica é a mesma, ou seja, se alguém está num conselho fiscal de uma empresa privada e se depara com irregularidades cometidas pela administração, deve fazer um reporte destas irregularidades, em primeiro lugar à administração, com o intuito que a administração corrija estas irregularidades. É o que faz, no fundo, quer dizer, também a auditoria, não é? Sim. Identifica irregularidades e depois diz, olha... O contabilista para corrigir. Exatamente, olha, tem de corrigir, etc. Veja lá, porque no final do ano vou fazer um relatório. A mesma coisa se passa com o Conselho Fiscal. Olha, nós detectamos estas irregularidades, vamos lá ver se as corrigimos, porque no final do ano eu vou fazer um relatório avaliando a atividade da administração da empresa. E então, isto em primeiro lugar deve ser sempre reportado à administração, para a administração poder corrigir as irregularidades. Não sendo estas irregularidades corrigidas, então tem de se avisar os sócios, que no caso, se for o Estado, é o acionista-Estado, quem o represente especificamente nesta questão. Se for uma empresa privada, então serão os sócios reunidos em Assembleia Geral e este reporte deve ser feito pelo Conselho Fiscal, dizendo, olhem lá que temos conta de que há aqui algum negócio que está a ser feito, não no melhor interesse da sociedade, mas que nos deixa muitas dúvidas. Há coisas que são evidentes, repare, imagino que o Conselho Fiscal, no âmbito da sua atividade de supervisão, se apercebe que a administração contratou a construção de um edifício por 3 milhões de dólares, por exemplo. E este edifício, a preços de mercado, se calhar não custava 3 milhões de dólares, custava 1 milhão. Pergunta-se assim, aqui há gato, não é? Aqui qualquer coisa, 2 milhões de dólares.
dólares. Porquê? Porque provavelmente a administração fez um contrato que não é exatamente no melhor interesse da empresa e que representa qualquer coisa que está aqui mal. Isto, a nível da doutrina internacional, é tido como um dos conflitos de interesse. Depois não concluímos o chamado conflito de agência. É quando nós temos os administradores das empresas a atuar, se calhar, em proveito pessoal e não em proveito dos sócios que os contrataram. E este é um dos conflitos de interesse que mais existe em todo o mundo, portanto, não é só em Angola, mas que é exatamente por causa disso que é necessária a supervisão do Conselho Fiscal, para identificar, olha, há aqui um negócio que foi feito, que nos parece sobrefaturado, que não corresponde ao valor real do mercado, então nessa medida temos de avaliar se este negócio foi ou não feito no melhor interesse da empresa, porque senão depois obviamente a empresa não se sustenta financeiramente, não é? Exatamente. Tem muitos custos e não tem receitas capazes de cobrir estes custos. Eu coloco essa questão de a quem é que eles devem reportar o trabalho que está a ser feito, porque isso a bom rigor devia ficar devidamente esclarecido, tanto para os conselhos de administração como para quem foi nomeado para ser o Conselho Fiscal, e assim não temos este problema de chegarem às instituições e nem sequer um espaço para se sentar e começarem a trabalhar em contra, conforme a professora a doutora vou esclarecer aqui. Isto é verdade, é assim, eu penso que o problema passa, talvez em primeiro lugar, por os sócios terem noção de que as pessoas que estão nos conselhos fiscais estão lá a exercer uma atividade muito importante, que é a atividade de supervisão. E essa atividade que é exercida é uma atividade que é exercida em prol dos próprios sócios. Não é em prol de mais ninguém, é em prol dos sócios. As pessoas que estão no Conselho Fiscal é que fiscalizam a atividade da administração. Ponto 1. Ponto 2. As pessoas que estão no Conselho de Administração devem estar cientes que quem está no Conselho Fiscal não está ali para fazer número, simplesmente preencher uma exigência, uma formalidade legal, sem ter nada exatamente para fazer, porque afinal está no Conselho Fiscal, não tem grande relevância, porque as pessoas que estão no Conselho Fiscal não trabalham muito. Eu acho que isto é uma ideia que foi sendo desenvolvida entre nós, que foi ficando entre nós, mas que não corresponde de facto à verdade. Portanto, segundo ponto. Terceiro ponto, as pessoas que são nomeadas para os conselhos fiscais têm de ter noção de que a lei lhes atribui um conjunto de poderes, deveres, e que de facto, se elas não atuarem e não desempenharem bem as suas funções, um dia, mais cedo ou mais tarde, podem vir a ser responsabilizadas porque não exerceram a sua atividade de supervisão. Ou seja, de repente temos uma empresa que está à beira da falência, não é? O relatório do Conselho Fiscal dos últimos anos aparentemente dizia que estava tudo bem, que não havia falhas de gestão. O relatório da auditoria externa tem algumas reservas, mas nada de grave, também diz que está tudo mais ou menos bem e a empresa está à beira da falência. Então perguntamos o que é que andaram a fazer os auditores externos e o que é que andaram a fazer os membros do Conselho Fiscal. Ficamos com essa pergunta. Caro ouvinte, só agora sintonizou a lá, que está no ar a edição número 60 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio a professora doutora Sofia Vale, professora na Universidade Agostinho Neto, propriamente na Faculdade de Direito, é consultora nos escritórios de advogado MG, é nossa convidada e está aqui a pôr em detalhe um dos temas abordados nas sessões quartas na Ordem, que é o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas. É um momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Caro ouvinte, segunda parte da edição número 60 do Contas na Hora. Temos em estúdio a doutora Sofia Vale, que está aqui a dar uma senhora aula muito interessante. Vamos continuar. Doutora Sofia, fala-se sobre a importância de pelo menos um membro do Conselho Fiscal de uma empresa perceber de contabilidade ou auditoria. E muitas ainda são as organizações que não têm um membro do Conselho Fiscal que domine esses temas. Esta escolha de pessoas fora
fora da área da contabilidade, fiscalidade, auditoria, fere algum princípio legal? De outro modo, que impacto tem esta medida? Eu diria que todos os conselhos fiscais têm de ter um perito contabilista. Por imposição legal, apenas o perito contabilista, inscrito na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, portanto, habilitado a exercer a profissão em Angola. Porque é exatamente este perito contabilista que tem por tarefa assinar as contas da empresa. Portanto, ele tem de fazer o processo de certificação de contas. Isto é mesmo uma exigência legal. Agora, uma das coisas que se pergunta é quem são as pessoas que podem e devem ser nomeadas para os conselhos fiscais? Eu diria que, em regra, os conselhos fiscais devem ser nomeados, em termos de formação de base, juristas e contabilistas, por causa daquela dupla vertente da fiscalização. Qual é a fiscalização? É a fiscalização do cumprimento das leis e é a fiscalização do cumprimento das normas contabilísticas, portanto, leis e contas, daí juristas e contabilistas. Mas nada impede também que pessoas com outro tipo de experiência sejam nomeadas para o Conselho Fiscal. Quando estamos a falar de um coletivo, imagina que temos 3 pessoas no Conselho Fiscal, então neste caso concreto é perfeitamente possível ter um jurista, um contabilista e um engenheiro, por exemplo. Não há problema absolutamente nenhum. Os outros acabam por reportar conforme a esta pessoa que está desenquadrado desta área de ação. Eu diria que a realização de supervisão pode ser bem conseguida se tivermos pessoas com diferentes valências, mas por imposição legal temos de ter sempre alguém que tenha valências em relação à contabilidade e que possa assinar as contas, que possa fazer a certificação de contas. Uma das questões também que se tem colocado a propósito das nomeações tem a ver com os requisitos de imparcialidade e de independência dos membros do Conselho Fiscal. A Lei das Sociedades Comerciais vem dizer que há um conjunto de incompatibilidades que não se podem verificar em relação às pessoas que são nomeadas como membros do Conselho Fiscal. E para além disso, temos, por exemplo, a questão de as pessoas que são nomeadas não poderem ser, por hipótese, familiares diretos das pessoas que estão no órgão de administração, não poderem ser pessoas que nos últimos 3 anos exerceram funções como administrador, não é? Já viu, eu exercia funções como administrador e depois ia direitinho para o Conselho Fiscal fiscalizar aquilo que tinha andado a fazer, não é? Portanto, isto obviamente é uma situação de conflito de interesses. Também não podem ser nomeados, por exemplo, pessoas que prestem com caráter de permanência serviços remunerados à própria sociedade, ou seja, eu não posso ser consultor jurídico de uma empresa e depois ser nomeado para o Conselho Fiscal da mesma, não é? Portanto, isto obviamente há aqui uma situação de conflito de interesses. Sem prejuízo destas, aquilo de que se tem falado nos últimos anos e que se tem discutido, embora a nossa lei ainda não exija, era se nós devíamos avançar no sentido de, tal como se exige hoje em dia para os bancos, que eles tenham no Conselho de Administração um administrador verdadeiramente independente, se também não se deveria exigir que no órgão de fiscalização existisse um membro verdadeiramente independente. Era ótimo. Alguém que fosse distante e do ponto de vista ideológico, do ponto de vista partidário, do ponto de vista de qualquer tipo de relação de todas as pessoas que estão no Conselho de Administração e diria eu até dos próprios sócios. Portanto, alguém que conseguisse exercer essas funções com uma verdadeira independência. E se calhar isso aí era uma boa medida para quando formos alterar a nossa lei das sociedades comerciais, propormos qualquer coisa deste género, porque se calhar isto tornaria mais operante os conselhos fiscais, não é? Exatamente. Estimados ouvintes, está a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. A nossa convidada é a doutora Sofia Vale, ela que é professora na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e é consultora no escritório MG Advogado, que na sequência da sua participação numa das últimas edições do Contas na Hora, hoje junta-se a nós para falar sobre o tema o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas. Doutora Sofia, quando se aborda um tema importante como este, normalmente há perguntas muito frequentes. Poderia, por favor, explicar pelo menos 3 perguntas mais frequentes colocadas pelos membros da OCPCA e dar as devidas respostas? Foram tantas, nós falamos tanta coisa. Uma das coisas de que falamos foi, por exemplo, a propósito das pessoas que integram os conselhos fiscais das empresas públicas. Falamos na questão de muitas delas que têm sido nomeadas para integrar os conselhos fiscais fazerem parte da administração direta do Estado, ou seja, serem funcionários de carreira do Ministério das Finanças. E os
colegas levantaram essa questão, até que ponto é que quem está na administração direta do Estado, tudo bem, representa o acionista-Estado, mas até que ponto é que faz um controle independente e imparcial ao nível do Conselho Fiscal. Uma das propostas que foi discutida e que se avançou foi, eventualmente, a de se fazer uma lista de pessoas, designadamente contabilistas e peritos contabilistas, que preenchessem os tais requisitos de independência e de imparcialidade, de que o próprio Executivo pudesse lançar a mão, o acionista-Estado pudesse lançar a mão, quando fosse proceder à nomeação de membros para os conselhos fiscais das empresas, de modo a que não nomeasse exclusivamente pessoas que integram a administração direta do Estado. A serem nomeados pelo Sr. Ministro das Finanças é pessoal do Ministério, da Administração Exatamente, Pública. que acabam depois por acumular funções. Portanto, estão na administração direta do Estado e também integram os conselhos fiscais. Isto foi uma das questões que foi suscitada pelos colegas e foi uma das possíveis respostas para ultrapassar esta situação. Não era uma ideia recorrer à ordem dos advogados e à ordem dos contabilistas, irem já à busca de um contabilista ou perito e de um advogado. Pronto, esse problema já estava resolvido. Identificado. Depois podiam então recorrer a mais algumas, esses dois à partida já seriam bem independentes. No fundo, identificar pessoas que tivessem essa experiência, que tivessem capacidade, portanto, essas valências, essas competências e que, na verdade, estivessem disponíveis para integrar os conselhos fiscais. Uma outra questão que se colocou também muito tem a ver com a acumulação de funções, porque nós temos, do ponto de vista legal, a proibição de se acumularem funções pertencendo a vários conselhos fiscais e, portanto, no máximo, uma pessoa pode estar em 3 conselhos fiscais de 3 empresas distintas, 3 empresas públicas. Mas a questão que se colocava e que os colegas têm vindo a falar tem a ver com outros colegas, designadamente contabilistas e peritos contabilistas, que estão em conselhos de administração e em conselhos fiscais. Nós não temos exatamente nenhuma regra do ponto de vista da lei das sociedades comerciais que obste a isto, mas a verdade é que depois ficamos com pessoas que ora são administradores executivos numa empresa, administradores não executivos noutra, membro do Conselho Fiscal na outra, e isto dá um bocadinho a ideia de que as pessoas acumulam funções em empresas públicas. E claro, esta imagem geral que passa não dá boa imagem e obviamente não dá nada a ideia de que as pessoas estão a atuar de modo independente, dá a ideia que as pessoas acumulam estas funções. Portanto, isto também foi uma das questões que se colocou. Uma outra questão que se colocou tem a ver com a duração do mandato dos conselhos fiscais. E então, basicamente, o que é que acontece? Na lei das sociedades comerciais, os mandatos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal têm uma duração máxima de 4 anos. Ou seja, os sócios, quando nomeiam os administradores, normalmente também nomeiam os membros do Conselho Fiscal. O que significa que eles são nomeados para mandatos de 4 anos. E estes mandatos depois podem ser renovados. O que é que acontece? Temos as pessoas na administração e no Conselho Fiscal a trabalhar ali a par e passo durante 4 anos. No início até podem ser desconhecidos, ao fim de 1 ano já são conhecidos, ao fim de 2 já são todos amigos. Deste ponto de vista da doutrina, nós até chamamos o risco da familiaridade, que é uma coisa que transposta para a nossa realidade é bem verdade, é que passado uns tempos já são todos famílias, já almoçam todos em casa uns dos outros, já são todos amigos e coloca-se a questão, até que ponto é que depois os membros do Conselho Fiscal conseguem de facto fiscalizar a atividade dos administradores. Portanto, se calhar já não conseguem, se calhar já perderam muito da sua independência e imparcialidade, já estão demasiado familiarizados uns com os outros. Então, uma das sugestões que se falou foi, eventualmente, fazer-se uma diferença do ponto de vista dos mandatos de duração entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Talvez fazer os mandatos do Conselho Fiscal mais curtinhos que os da Administração, de modo a que num mandato de 4 anos da Administração conseguissem intervir 2 Conselhos Fiscais diferentes. Portanto, havia aqui uma rotatividade do ponto de vista do Conselho Fiscal. No caso, seriam de 2 em 2 anos. Se o Conselho de Administração está para 4 anos, por exemplo, de 2 em 2 anos, ou 3 em 3, mas pelo menos para entrar. A nível das empresas públicas, o mandato dos Conselhos de Administração é de 5 anos. E, entretanto, dos Conselhos Fiscais, agora com o Estatuto que saiu em 2017, dos membros dos órgãos de gestão e de fiscalização das empresas públicas e de domínio público, o mandato do Conselho Fiscal passou para 3 anos. O que é que isto significa? Significa que isto já vai acontecer, que no âmbito das empresas do Estado, o mandato do Conselho de Administração é de 5 anos e o do Conselho Fiscal há de ser de 3 anos. Era importante que, chegados ao final, isto também ainda não temos uma regra específica para isto, mas era importante que, chegados ao final deste mandato, as pessoas que estiveram 3 anos
num Conselho Fiscal de uma empresa, não vissem o seu mandato renovado. Sim, senhora, competentes, mas iriam eventualmente desempenhar funções num órgão de fiscalização de uma outra empresa. Uma outra empresa, até podia fazer aqui uma troca, não é? Exatamente. A ideia, essa troca, a e que chamaríamos... todos passam em todos os meios. Exatamente. Pronto. Essa troca era aquilo a que chamaríamos a rotatividade. Nós temos essa regra da rotatividade para os auditores externos, do ponto de vista das instituições financeiras. Nós dizemos... Já nas empresas públicas também já há. Já não ficam mais do que 3 anos. Exatamente, pronto. Faz-se aquela... Para os auditores externos faz-se mandato de 3 anos e depois faz-se um pousio de 3 anos e depois eventualmente só poderão voltar a ser recontratados depois desse interregno de 3 anos, o que implica que auditor externo 1, a que sucede ao auditor externo 2 e eventualmente poderá ser novamente contratado o auditor externo 1, não é? Mas só depois de haver... Esta rotatividade. Já aconteceu muita coisa, já encontro um relatório elaborado por uma antiga equipa. Exatamente, pronto. E isto eu acho que seria bastante salutar e que permitiria que existisse um maior controle, que é aquilo que nós desejamos, sobre a atividade dos conselhos de administração, tanto das empresas públicas como das empresas privadas. Mas eu diria que estas são 3 grandes questões que foram sendo colocadas, tanto no Às Quartas na Ordem como pelos colegas. Eu vou acrescer uma outra pergunta. Então, passado 3 anos, há uma equipa que é Conselho Fiscal. Quem diz a eles que o mandato terminou? Quem diz a eles que o mandato terminou? Isso é outra das tarefas. Agora, esta questão dos mandatos, o que é que acontece? Isto é tarefa dos sócios. Ou seja, tanto os sócios das empresas públicas como das empresas privadas têm de ter o cuidado de fazer um acompanhamento sistemático da atividade tanto dos administradores como dos membros dos conselhos fiscais. E, portanto, chegando ao fim do mandato, tem de indicar, como tem todos os anos de aprovar as contas das empresas, não é? Que é a obrigação legal dos sócios, também tem de fazer uma apreciação sobre o que foram as tarefas desenvolvidas pelos membros dos órgãos sociais. E se o mandato estiver a chegar ao fim, tem de dizer, meus senhores, gostamos muito de vocês, ou não, dependendo do vosso trabalho, mas a verdade é que o mandato chegou ao fim, portanto agradecemos muito os serviços prestados e está na altura de indicar novos membros que vão integrar o Conselho Fiscal. E, inclusivamente, o Conselho de Administração, sendo o caso. Que penalizações existem para os conselhos fiscais que não elaboram periodicamente os seus relatórios de atividade? O que a lei exige, e a lei das sociedades comerciais, nisto exige pouco. O que a lei das sociedades comerciais exige é que os conselhos fiscais elaborem um relatório anual, que deve ser um relatório amplo, que não deve versar exclusivamente só sobre as contas, mas fazer uma avaliação de toda a atividade desenvolvida pela empresa, para ser submetido aos sócios. Portanto, a administração todos os anos elabora um relatório de gestão e apresenta as contas. Os conselhos fiscais fazem um relatório sobre estes 2 e é com base nestes 2 relatórios da administração e do Conselho Fiscal, estes 2 são submetidos aos sócios, sendo com base nestes que os sócios depois aprovam as contas do exercício em questão e que depois vão pagar os impostos devidos. Portanto, o que eu diria é que na generalidade dos casos, todos os conselhos fiscais hão de elaborar relatórios. Qual é o problema? É que se calhar os relatórios elaborados pelos conselhos fiscais não são relatórios tão ricos e tão reais, tão fidedignos como deveriam ser. O que é que os colegas contabilistas me têm dito quando nós debatemos estas questões nas aulas? Dizem-me que basicamente quem trabalha, digamos assim, é a auditoria externa, portanto a auditoria externa vai acompanhando ao longo do ano, do ponto de vista contabilístico, a atividade da empresa e vai fazendo relatórios trimestrais, por hipótese, e ou mensais, consoante o caso, e vai dando indicação à administração daquilo que tem de ser alinhado, que tem de ser corrigido, e depois no final do ano do exercício emite um relatório da auditoria externa final. Os conselhos fiscais, porque não têm estado a desenvolver cabalmente a sua atividade e não têm estado efetivamente a desempenhar em toda a sua extensão as funções que a lei lhes atribui, eles limitam-se a acompanhar o relatório da auditoria externa. Portanto, no fundo, agarram no relatório do auditor externo, fazem as palavras do auditor externo as suas, juntam isto tudo e apresentam aos sócios. E não é só do auditor externo, do contabilista também. Pegam o relatório de contas do contabilista, o relatório com as reservas do auditor, eles ficam lá com aqueles 2 exemplares, depois o que produzem desses 2, não sei se fazem chegar a alguém. Pois, se calhar fazem, mas dizem nós concordamos com tudo, não é? Concordamos, está tudo ótimo, o que fizeram os auditores externos e os contabilistas é tudo maravilhoso. Mas a ideia não é esta. A ideia é que o Conselho Fiscal se consiga a perceber de um
conjunto de questões que nem sequer caem sob a alçada do auditor externo, porque o auditor externo não vai olhar para os negócios que a administração faz e não vai dizer, olha, eu acho que este negócio não é no melhor interesse da empresa. O auditor externo, a única coisa que vai fazer é verificar se eventualmente os contratos que a empresa fez para serem contabilisticamente lançados têm um suporte legal. Se tiverem, excelente. Então, sim senhora, com base neste suporte, podemos lançar nas contas, está tudo certo, os pagamentos foram feitos, têm suporte legal, não é? A Cristina sabe dizer melhor que eu, mas vocês contabilistas precisam ter suporte para lançar nas contas. Exatamente. Mas não estão, se o suporte for legítimo, se for um contrato, se for uma fatura, vocês não estão a colocar em causa as decisões de gestão. Não é? O suporte chegou, vamos tratar, chegou uma fatura, está conforme o decreto 149/13, é dado tratamento e logo se vê. Vocês tratam, pronto. O Conselho Fiscal vai mais a fundo. O Conselho Fiscal deve ir mais a fundo. O Conselho Fiscal deve dizer, por exemplo, temos agora aqui este contrato, como eu dei o exemplo há bocado, que nos parece muito sobrefaturado em relação às regras de mercado. Queremos informação sobre isto, porque isto não nos parece o melhor interesse da empresa. Eventualmente, precisamos de uma ata do Conselho de Administração que legitime esta tomada de decisão. Onde é que a ata está? Portanto, há aqui um conjunto de atividades de fiscalização, de supervisão que cabem ao Conselho Fiscal, que o auditor externo não se preocupa com isto, não é? Doutora Sofia, sabe onde é que deve estar o erro? É naquele dado que passou há bocadinho de que tem que apresentar relatórios anuais. Isso está a ser muito mal interpretado. O facto de fazerem um relatório único ao longo do ano não implica que só no fim do ano é que apareçam. Devem fazer trabalhos periódicos ao longo deste ano. Esse é exatamente o ponto. Ou seja, essa exigência legal, que é apenas de um relatório anual a ser submetido aos sócios, está a ser mal interpretada. Está a ser muito mal interpretada, e depois isto também ligado com aquela questão de que falamos logo no início, que os colegas dão conta que em muitos conselhos fiscais não conseguem ter uma sala para se reunir, não conseguem ter o computador ligado à internet, não conseguem obter informação por parte da administração, faz com que eles não consigam trabalhar. Agora, claro que o ideal era que os conselhos fiscais não têm de estar na empresa todos os dias, mas têm de ter acesso à informação e depois, obviamente, quando vão dando conta de que há alguma irregularidade, alguma coisa a corrigir, devem apresentar os seus relatórios à administração e devem ter atas das suas reuniões, não é? Guardadas, para depois se poder verificar, os sócios querendo, para poder perceber o que é que aconteceu aqui do ponto de vista da gestão e qual é a atividade do Conselho Fiscal. Doutora Sofia, uma recomendação queira deixar para as empresas, acionistas e administradores sobre o tema que nós acabamos de abordar. Depois da sessão do Às Quartas na Ordem, quando estivemos a falar aqui sobre as questões de supervisão, ficou lá um desafio que era, numa outra sessão do Às Quartas na Ordem, de falarmos especificamente sobre as responsabilidades legais que recaem sobre os membros dos Conselhos Fiscais e os auditores externos. Ou seja, quando eles não exercem bem as suas funções, quais são essas responsabilidades. Mas isso ficaria para uma próxima oportunidade e se calhar está aí o realizador a ouvir, fazemos um programa em que vamos ter aqui membros de um determinado Conselho Fiscal. Era muito interessante. Exatamente. Para tentarmos perceber como é que eles entram em ação. Exatamente. Então, que conselhos? Eu diria que esta questão de pôr os órgãos das empresas a funcionar é muito importante. Se nós queremos empresas bem geridas, nós temos de ter noção de que não apenas o Conselho de Administração deve atuar, mas também o Conselho Fiscal. Então, a minha recomendação seria, em primeira linha, para os acionistas, escolham bem as pessoas que vão integrar tanto o Conselho de Administração como o Conselho Fiscal. E fiquem cientes que a atuação dos Conselhos Fiscais é exatamente no interesse dos acionistas. Eles estão lá porque servem para informar os acionistas sobre o que anda a fazer a administração, se a administração está a atuar ou não no interesse dos acionistas. Segunda linha, recomendação para os órgãos da administração. Os Conselhos Fiscais não estão lá para ir contra a atividade dos membros dos órgãos da administração. Se pensarmos que o dever dos administradores é atuar no melhor interesse da empresa e dos sócios, também os Conselhos Fiscais vão no mesmo sentido. Eles querem que essa atuação seja feita no melhor interesse da própria sociedade e dos sócios. Terceira recomendação para quem está no Conselho Fiscal. A lei dá-vos poderes suficientes para vocês exercerem muitíssimo bem as vossas atividades. Quem vai para o Conselho Fiscal deve estar ciente de que tem responsabilidades. Não tem apenas prerrogativas, pode, mas tem obrigações, deve. Portanto, deve exercer bem a sua atividade. E a ser assim, eu acho que é mesmo isso. Agora, sem estes três a funcionar bem, nós nunca mais vamos ter empresas bem geridas, que é aquilo que nós hoje em dia precisamos. Era a doutora Sofia aqui no Contas na Hora a deixar em detalhe
tudo sobre o funcionamento dos conselhos fiscais e dos auditores externos nas empresas quando são nomeados. Doutora Sofia, o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, agradece a sua disponibilidade. Esperamos contar consigo nas próximas ocasiões do nosso programa. Daqui a dias, a doutora é nossa residente. Cristina, muito obrigada. Já sabe que é assim, isto para mim é sempre um privilégio estar aqui consigo, porque de facto tenho trabalhado muito com a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas, portanto, a qualquer convite vosso eu nunca consigo dizer que não. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade de sempre, tem sido uma senhora aula, estamos a aprender todos os dias com a doutora Sofia Vale e hoje ficou aqui mais um sumário bem passado sobre os conselhos fiscais e os auditores externos. E assim chegamos ao fim da edição número 60 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.